Olá, gente, a graça e a paz do Senhor esteja contigo, sobre a sua vida. Meu nome é Washington Oliveira e hoje estou chegando com 3 coisas importantes que o pregador não deve cometer na hora da pregação, né? Primeira coisa que o pregador não deve cometer quando ele está diante do altar, que ele assume a tribuna, ele pega o microfone para pregar. Hoje tem acontecido muito no meio do povo pentecostal dizendo o verbo "a Bíblia vai dizer". Quando nós usamos essa expressão "a Bíblia vai dizer", nós estamos apontando para o futuro, algo que ainda vai acontecer, quando na realidade a Bíblia diz, a Bíblia declara ou está escrito. Se você pegar o capítulo 4 de Mateus, onde a tentação de Jesus com o diabo, Jesus vai usar o verbo "está escrito", né? Até o próprio Satanás, ele diz para Jesus: está escrito, se você se jogar dali, está escrito que os teus anjos dará ordem ao teu respeito. Ele usa o Salmo de número 91. Então, é normal no meio do povo de Deus hoje o pregador dizer: a Bíblia vai dizer, é que a Bíblia vai dizer. A Bíblia não vai dizer. Esse verbo está apontando para o futuro. A Bíblia diz, a Bíblia declara, está escrito. Vamos mudar esse verbo de "a Bíblia vai dizer" para "a Bíblia diz" ou "está escrito". Segunda coisa importante que nós não devemos cometer na hora da pregação é ler o texto e falar sobre o texto. Nós vemos que muitas pessoas abrem até a Bíblia no texto que vai ler e não fala nada sobre o texto. Vou dar um exemplo aqui muito simples e clássico. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 19. O texto que está ali do versículo 1 ao versículo de número 10 está se tratando: Jesus entrou em Jericó. E aí a sequência continua. Jesus entrou em Jericó, uma multidão cercava, aí Jesus entra, aí aparece Zaqueu. Zaqueu era pequeno, estatura, ele sobe numa figueira para ver Jesus. Jesus manda ele descer da figueira, ele desce. Jesus fala assim: hoje à noite eu vou na tua casa. E Jesus foi na casa de Zaqueu, conversou com Zaqueu, houve-se um arrependimento, Zaqueu foi transformado. No versículo 10, ele fecha dizendo: hoje veio a salvação a esta casa, pois também ele é filho de Abraão. Então, tem pregador que lê o texto, não fala nada sobre o texto. Ele sai para falar da vida pessoal, para falar da vida dele, para falar do trabalho dele, para falar de qualquer coisa menos o texto. Então não cometa esse erro de ler o texto e não pregar sobre o texto. E em terceiro lugar, use linguagem simples que as pessoas venham entender. Tem pregadores que chegam diante do altar, quando ele pega o microfone, ele precisa entender a plateia que ele tem. Ele quer usar uma linguagem tão complexa, complicada, que nem ele domina. Aí o cara quer pregar sobre o grego, quer pregar sobre o hebraico. Isso é importante? Claro que é importante. Mas às vezes o cara nem domina o português, fala errado, a pronúncia dele é errada. Então use linguagem simples que as pessoas vão entender. Usa o exemplo de Jesus. Jesus usava linguagem simples. Quer ver um exemplo? João capítulo de número 3. E Jesus, a Bíblia diz que havia um homem entre os fariseus, que foi até Jesus de noite, e Nicodemo. E Jesus disse assim, usou linguagem simples com o doutor, ele era doutor. Jesus falou assim: é necessário você nascer de novo, da água e do Espírito. E ele, que era mestre, ele pergunta: como que eu vou nascer de novo? Porventura eu posso entrar no ventre da minha mãe? Ele era um doutor. Jesus falou: não, você é mestre de Israel, não sabe disso. Então, Jesus usava linguagem simples que todo mundo alcançava, todo mundo entendia, tanto os intelectuais, tanto os poderosos e os simples. Apenas um simples pescador entendia a linguagem que Jesus usava. Então, no vídeo de hoje, 3 coisas importantes que não devemos cometer. Em primeiro lugar, é dizer o verbo "a Bíblia vai dizer", quando na realidade a Bíblia diz. Em segundo lugar,
não devemos cometer o erro de ler o texto e não falar nada sobre o texto. Vamos focar no texto. E, em terceiro lugar, usar palavras difíceis de alto escalão, que as pessoas não vão entender. Use linguagem simples. Meu nome é Washington Oliveira. Deixe seu comentário por aqui para receber conteúdo como esse. Deus abençoe a tua vida. Lembrando sempre, teologia simples e profunda e descomplicada.